quero ler com os irmãos na carta primeiro aos Coríntios, で、皆さんと一緒に読みたいのは第一コリント人の手紙 capítulo 11, 11章 versículo 25 e 29. 25章と29節、25節と29節を読みたいと思います。 Esse texto e essa palavra com certeza vai ser lido daqui a pouco, na hora que estiver dando a ceia do Senhor. Mas é sobre ela que eu quero falar um pouquinho aqui, nessa hora, nesse momento. で、この後聖餐式の時にもこの箇所を読みますので、でも今のメッセージの時間にもその言葉に関して語りたいです。 A palavra de Deus, ela diz no 25: Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 食事の後、杯を持って同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を知らせるのである。だからふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ、杯を飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くからである。 Amém, glória a Deus. Eu quero estar falando um pouquinho sobre esse texto. E hoje eu trouxe como tema a mensagem do Senhor. O tema é os 4 olhares para a ceia do Senhor. で、この先読んだ箇所に関して少し語りたいです。で、今日のメッセージのテーマは聖餐式の4つの見方。 Nós sabemos que a igreja de Corinto ela tinha alguns problemas. 私たち知っているのはコリントの教会は少しの問題がありました。 E Paulo ele escreve esse capítulo 11 exatamente para combater alguns problemas da igreja. で、その11章がその問題と戦えるために書きました。 Ele vai combater aqui algumas divisões. で、コリントにあった分裂、 Havia ali partidarismo dentro da igreja. 教会の中に党反心がありました。 Havia também heresias dentro da で、 igreja. 教会の中にも異端がありました。 E Paulo ele começa a trazer uma palavra porque ele quer organizar a igreja. で、パウロが教会を整理する、整えるために言葉を持ってきました。 A igreja precisava ser organizada no sentido da liturgia do culto. で、教会が典礼的にちょっと整理が必要だった。 Tinha que ter uma organização no sentido do partir do pão. で、パンを裂くことによってなんかそれの整えが必要でした。 No sentido das orações. 祈りに関して。 E Paulo ele também quer provar para a igreja ali em Corinto que a igreja tem um dono e que o dono da igreja é Jesus Cristo. で、コリント人にコリントの人たちが神様がいることを彼らに示したかったです。 A igreja é de Jesus Cristo. 教会はイエス様のものです。 Nós somos do Senhor. 私たち主のものです。 Paulo ele coloca no coração dessa igreja que esse momento da ceia, ele não é um momento qualquer. で、使徒パウロが彼らに言ったのは、この聖餐式は普通のものではないです。 Ele quer ensinar para a igreja que esse momento, ele não é simplesmente aquele momento rotineiro que as pessoas vivem
talvez no seu dia a dia. Não, Paulo queria dizer, não, esse momento ele é especial para nós que somos cristãos. で、パウロが言いたかったのは、この生産式というものは毎日ルーチンのことではなく、特別なものであることを示した方です。É privilégio participar da ceia do Senhor. 神様の生産式に参加するのはとても良いことです。Quando ele fala desse partir do pão, ele fala do cálice do Senhor, e ele vai orientando a igreja, e nós vamos percebendo a importância desse momento. で、パンを分かち合う、そうと杯のことを教会の人たちに言うとき、その特別なことを教えていたです。Por que que ela é tão importante nas nossas vidas? なぜ私たちの人生にとても重要ですか？ Primeiro, porque ela é uma verdade, que ela é uma verdade central da nossa fé cristã. なぜなら私たちの信仰の中心である。 Ela é conhecida como ordenança. 私たち知っているのはそれは定めである。 Por constituir-se numa ordem dada por Jesus Cristo. なぜならイエス様が命じられたことです。 Paulo, ele fala aqui, lá no começo do versículo 23, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. で、23節にパウロが言う、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。 Então vem do Senhor essa ordenança. だからその定めは主から来たです。 Quando Jesus ele fala no versículo 24, ele fala: "Isto é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." で、24節には、これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。 Quando Jesus está falando isso, ele está falando que é para nós estar lembrando dele. É olhar para Jesus e lembrar, trazer à memória o que ele fez por mim e o que ele fez por você. で、イエス様言っているのは、この時にイエス様のことを覚えて、で、イエス様私たちに何したのを覚えてください。 Eu quero falar um pouquinho desses 4 olhares que nós temos. Tem aqui uns aspectos importantes e eu quero falar sobre esses aspectos para que nós entendamos um pouquinho do que é participar da ceia do Senhor. その生産式の4つの見方に関して話したいです。で、私たちその生産式ってどういうもので説明します。 O versículo 26, ele diz: "Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor." ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。 Quando falamos da morte de Jesus, イエス様の死を語ると、 o nosso olhar ele vai voltar para o passado. 私たちの目線は後ろに振り向かいます。 Nós vamos olhar para a cruz do Calvário. そのカルバリの十字架を見ます。 Nós vamos lembrar do sofrimento e da dor de Jesus. イエス様の悲しみや痛い時を思い出します。 E nós vamos lembrar do preço que ele pagou para nós estarmos aqui hoje. で、私たちここにいるために彼はどんな代価を払ったのは思い出します。 Olhar para trás 後ろを見て、 é olhar para o Cordeiro 子羊を見るです。 e saber que ele derramou o seu sangue naquela cruz で、十字架で彼の大切な血潮を流しました。 para perdoar os nossos 私 pecados. たちの罪を許すために。 Então, nesse aspecto, で、この目線では、 quando falamos da morte, この死を語ると、 quando nós anunciamos essa この morte, 死を告げ知らせるの時、 o nosso olhar 私たちの目線は、私たち é の目は olhar para trás 後ろを見る。 e lembrar desse momento, で、その出来事を思い出します。 que ele é muito importante nas nossas 私た vidas. ちの人生とても大 Nós 切な não 時で podemos す。 esquecer それを忘れちゃいけない que です。 Jesus morreu イエス様は死んだ。 e é por isso que nós estamos vivos. で、そのためで私たち生きています。 A ceia ela vai comemorar algo que já foi realizado. この生産式はもうすでに起きてあったことを思い出します。 Foi na cruz que Jesus disse: "Está consumado." で、十字架でイエス・キリスト言いました。すべて終わった。 Essa é uma linguagem de pagamento. それは支払いの言語。
言います。 Jesus, ali na cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado, でカルバリの十字架でいた時、もうすべて終わったって言った時に、 ele está dizendo para o diabo, ele está dizendo para o mundo que nós não devemos mais nada. もうこのように悪魔に彼が言っています。私たちも何も借金がない。 Ele cancelou o registro de acusações que havia contra a minha vida, que havia contra a sua vida. 私たちを責めて立っている債務書を無効にしました。 Ele removeu e pregou na cruz do Calvário. それを十字架に打ち付けしました。 Nós sabemos que Jesus, ele é fiel. 私たちというのはイエス様は忠実な方です。 E graças a Deus que ele cancelou esse registro de acusações contra nós. で、その債務書を無効にしたことを私たち神様に感謝します。 Hoje nós podemos ter os nossos pecados perdoados. 今日私たちこの罪を許してくれることはできます。 Quando nós chegamos diante do Senhor, 私、主の前に来る nós と、 temos que nos lembrar 私たちそれを思い出さ que なきゃい Ele け é ない。 Pai. 彼は私たちの父 E esse Pai nos ama. で、その父は私たちを愛しています。 E Ele perdoa os nossos で、 pecados. 私たちの罪を許します。 Quando você olha para a ceia, で、私たち聖餐式を見ると、 você não olha somente para trás, 後ろだけを見るだけではなく、 mas você também olha para frente. 前も見ること。 Porque o que está escrito aqui é o versículo 26 continua. Porque sempre que comerdes desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。 Então agora nós vamos olhar para frente. だからこそ私これから前を見ます。 Porque nós estamos anunciando a volta de なぜ Jesus. なら私たち、主が戻ってくることを伝えています。 Quando você pega deste pão, このパンを手に取ると、 quando você pega este こ cálice, の杯を手に取ると、 você está profetizando あなたは予言しています。 o arrebatamento da igreja. 教会の景気を予言してい Não ます。 se esqueça disso. 忘れないでください。 Quando nós participamos desse pão e desse cálice, このパンと杯を参加すると、 nós vamos olhar para trás 私たち後ろを見て、 e vamos lembrar da morte do Salvador. で、私たちの救い主の死を思い出します。 Mas quando nós estamos ceando como igreja, como corpo de で Cristo, も教会としてその聖餐式に参加する quando と、 você pega o pão e o cálice, パンと杯を手に取ると、 lembra que você está anunciando, 思い出してあなたはこれを知らせしています。 profetizando 予言しています。 que Jesus virá イエス様が e 来ます ele nos levará で、私たちを連れて e 行き um ます。 dia estaremos com ele. で、私たち彼と共にいます。 Aqui na hora da ceia, os diáconos vai te servir, で、聖餐式の時が羊たちがあなたに使います。 mas nas bodas do Cordeiro lá no céu, でも天国で公演の時に Jesus é quem vai nos イ servir. エス様があなた方を使います。 Então nós temos que estar atentos a olhar para a Santa Ceia desta forma, だからこそ私たちこの目線で聖餐式を見なきゃいけないです。 porque alguém morreu para poder nós hoje ser participante desse corpo e desse sangue. なぜなら私たちこの聖餐式に参加するためにある人が亡くなっていた。 Jesus, ele é fiel, irmãos. イエス様は忠実な方です。 Ele ama as nossas vidas. 私たちの命を愛しています。 Muitas vezes nós não entendemos esse amor. 多くの場合その愛を理解できない。 É um amor que ele excede o nosso entendimento. 私たち理解できる以上の愛です。 E como é bom nós poder participar do corpo e do sangue de で、 Jesus. この聖餐式に参加することどんな喜びでしょうか。 E aqui nós vamos seguindo para o próximo olhar. で、次の目線に行きます。 O versículo 28 ele diz: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。 Agora o nosso olhar ele muda.
で、これから私たちの目線を変えます。 Agora, o olhar é para nós. この目線は私たち自分自身にあります。 O olhar agora, ele é para dentro. この私たちの中に見ます。 Olhamos para trás e lembramos de Jesus que morreu. 後ろを見てイエス様の死を思い出します。 Olhamos para frente e nós sabemos que ele vai voltar para nos buscar. で、前を見てイエス様が来られることを私たち予言しています。 Mas Paulo, ele escrevendo essa carta, ele diz, mas agora nós precisamos olhar para dentro. でも使徒パウロこの手紙を書いているとき、これ書いていました。 Quando nós olhamos para nós, quando você olha para você, você faz um autoexame da sua vida. で、私たち自分の中を見ると、私たち自己検査をしています。 Irmãos, todo o exame de nós, aquilo que nós somos, esse autoexame, ele tem que ser feito através do Espírito こ Santo. の自己検査というのもな、御霊の助けによって行わなければならないです。 Nós não somos perfeitos. 私たち完璧ではないです。 Nós somos pessoas comuns. 私たち普通の人間です。 Quando Jesus chamou os discípulos, ele chamou pessoas comuns. で、イエス様が弟子たちを呼んでいたとき、普通の人間を呼びました。 Pessoas comuns que precisam da graça. 恵みが必要となっている普通の人です。 Pessoas comuns que precisam do Espírito Santo para nós perdoarmos. 御霊が必要な普通の人間です。 Nós somos vaso de barro nas mãos do oleiro. 私たちどの器で芸師の手の中にあります。 Quando nós olhamos para dentro de nós, 私たち自分の中を見ると、 muitas vezes nós vamos ver muitas coisas que a gente vai falar, mas eu não estou tão bem assim, eu não estou muitas vezes fazendo as coisas corretas. É um autoexame que nós fazemos. で、多くの場合私たち自分の中を見て、あ、これうまくやってないな、あ、これもダメなんかって思い出して自己検証します。 Mas nós não somos で perfeitos. も私たち完璧ではないです。 Quando Paulo ele fala, examine-se a si mesmo. で、使徒パウロが言ってるとき、自分自身を吟味してって。 Isso não significa que quando você faz esse autoexame, você encontra tantos defeitos e tanta coisa ruim que você diz, não dá para mim participar da ceia. でもそれが自己検査しているときに多くの間違いを見つけたら、それはあなた参加できないというわけではないです。 Ele está falando, examine-se cada um a si mesmo e então coma deste pão e beba deste cálice. 誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいって言っています。 Por que que ele diz isso? なぜそれ言ったの？ Porque existe um Deus no céu 天に神様がいます。 que ainda continua perdoando pecados. まだ罪を許しています。 Perfeito nós não somos. 私たち完璧なものではないで Mas す。 quando nós se colocamos diante do Senhor, でも私たち神様の前 olhando に para dentro de nós, 自分の中を見て、 nós vamos entender 私たちは理解でき que o ます。 nosso Deus, ele nos perdoa. 私たちの神、私たちを Ele é 許し o てくれる。 Senhor que nos ama. 私は愛している主である。 E ele diz aqui para nós discernir o corpo do Senhor. で、身体をわきまえてくださいって書いてあります。 Porque quando nós não discernimos esse corpo, この身体をわきまえないとき、 nós estaremos trazendo condenação para nós. 私たちの人生に非難をもたらします。 A ceia, ela é um ato que ela traz consequências espirituais para as nossas vidas. で、主の晩餐は霊的な結果を行う行為である。 Essa falta de compreensão, この理解不足で、 essa falta de discernimento, このわきまえ不足で、 nós precisamos ter para nós não entrarmos em condenação. 私それがないと私たち非難をもたらします。 Os irmãos de Corinto, eles estavam se reunindo コリント人の兄弟たちは sem nenhum tipo de entendimento. もう何も理解ないままで参加していた。 Paulo ele vai falar, quando vocês se reúnem, 使徒パウロが言っている、あなたたちが集まると、 vocês estão não têm o discernimento da ceia, vocês estão celebrando uma festa, vocês estão se embriagando, vocês comem uns na frente dos outros. で、その聖餐式に参加している時に、あなたたちもよく食べ、よく飲んでいて、酔っ払って、それ何も理解せずに参加しています。 A igreja de Corinto, ela não estava se comportando como família de Deus. で、そのコリントの教会が
イエス・キリストの家族としてふさわしくなかったんです。Isso estava trazendo para eles condenação. で、彼らに非難をもたらしました。Paulo ele diz: por isso que há entre vós muitos que estão doentes e fracos e até aqueles que morrem. で、使徒パウロが言っていた、あなたの中に弱い者や病人が大勢おり。E quando Paulo fala em morte, ele está falando de morte prematura. で、死のことを語ると、もう早死のことを言っています。E embriaguez no meio de uma ceia. で、聖餐式の中で酔っ払っていました。E é por isso que ele fala: a condenação está vindo, vocês não estão tendo discernimento do corpo do Senhor. だから使徒パウロが言っていた、あなたたちに非難が来ますよ。なぜなら、あなたたちがその身体をわきまえてないからです。As nossas atitudes vai produzir bênção ou maldição. で、私たちの行動が祝福かまた呪いをもたらします。E o versículo 31, ele vai falar exatamente sobre isso. Olha o que fala aqui, ó. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. で、31節に書いてあります。しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら、裁かれることはなく。É por isso que nós temos que fazer esse autoexame. だからこそその自己検査が必要です。Porque quando nós vamos nos examinando, なぜなら私たちは自分を見ているとき、 nós vamos vendo 私たち見ることができ o ます。 quanto precisamos de Jesus nas nossas どの vidas. くらい私たちがイエス様のことが必要です。 E nós temos aqui também, irmãos, o cálice da bênção. で、こっちにも祝福の杯があります。 Nós queremos o cálice da bênção nessa tarde. 私たちこの午後にはこの祝福の杯を欲しがっています。 O cálice da bênção está em 1 Coríntios 10, 16, 17, que diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o corpo que partimos é uma participação no corpo de Cristo? で、第一コリント人の手紙の10章の16と17節に書いてあります。私たちが祝福する祝福の杯は、それはクリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、それがクリストの体で預かることではないかって。O Senhor quer abençoar a minha vida e a sua vida nessa 主 tarde. が私の人生、あなた O の人生を Senhor 祝福 quer したいです。 abençoar a igreja. 教会を祝福したいで Quando す。 nós vamos fazer esse autoexame, この自己検査をしているとき não に、 é para nos separar do Senhor, 私たち主から離れるためではな é く、 para nos aproximar 私たち dele もっと近づけるために、 e saber que ele perdoa, で、彼が que 私たちを ele 許してくれる ama, ことを私たちを愛 ele してくれ ama ま a す。 sua あ vida, なたの人生を ele 愛してい ama ま a す。 minha vida. 私の人生を愛し Não, ています。 não faz esse exame da sua vida para você separar e não tomar a ceia. で、この自己検査をやって、で、神から離れることはないです。 É para você olhar e falar: Senhor, eu preciso muito do Senhor. この検査やって、 Entra na minha あなた vida. が必要です。私の人生に入ってく Vem ださい。 transformar, 私を Senhor. 新たにしてください。 Vem tirar aquilo que não presta. すべて私にふさわしくないものを取り除いてください。 Perdoa os meus 私の pecados. 罪を許して、 Limpa-me. 私をきれいにして、 Purifica-me. 私を清めて、 Santifica-me, 聖なるも Senhor. のとして、 Ah, irmãos, ele não vai negar esse bem a cada um de nós, não. Ele não nega bem algum aos seus filhos. で、彼がこの祝福は絶対拒否しないです。 Nós somos família de Deus. 私たちは神様の家族 E です。 nós vamos receber o cálice da bênção daqui a pouquinho, quando nós estiver participando da ceia do Senhor. で、この後、聖餐式に参加するときに私たちその祝福の杯をいただきます。 Então agora esse olhar é para dentro. で、この目線は今自分の中にあります。 Mas agora tem um outro olhar que está no versículo 33. で、もう一つの目線があります。お33節にあります。 O 33 diz: portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperais uns pelos outros. で、33節に書いてあります。それら兄弟たちは食事のために集まるときはお互いに待ち合わせなさいって。 Agora o nosso olhar, nós somos convidados por Paulo a olhar agora para o lado. で、使徒パウロが私たちに教えています。
今度は隣を見てください。 Por que Paulo manda a gente olhar para o lado? なぜ使徒パウロが隣を見てって言ってるの？ Porque ele está combatendo também o individualismo dentro da igreja de Corinto. なぜなら教会のコリントの教会の中の個人主義との戦いでした。 Eles não esperavam uns pelos outros. 当時はその人たちがお互い待ちなかったです。 Para aquela igreja, tudo era sobre comida. その教会に関してすべては食べ物に関して Não era sobre comunhão. 交わりではなく食べ物でした。 E Paulo ele vai perceber isso. で、使徒パウロがそれに気づいて、 E ele vai trazer palavra de correção para a igreja. で、この教会に注意するために手紙書いてました。 Espere uns pelos お outros. 互い待ち合いなさいって。 E quando nós olhamos do nosso lado, nós vemos os nossos irmãos. で、隣を見ると私たちの兄弟を見ます。 E nós nos lembramos que nós somos corpo de Cristo. で、その時私たち思い出します。私たちはクリストの体です。 Isso mostra para nós que nós temos que ter paciência sacrificial. で、それが私たちにその犠牲的な忍耐を示しています。 Em vez de impensadamente passarmos um por cima do outro. 無意識にお互いを引くためではなく、 Quando nós celebramos a ceia do こ Senhor, の主の聖餐式に参加 nós すると、 estamos dizendo 私たちこれを語ります。 que somos um só corpo, 私たちが一つの体です。 guiados pela cabeça que é Jesus Cristo. で、イエス様が頭として私たちを E nós Mentira, hoje tem vamos participar dessa ceia で、今日私たちこの聖餐式に参加します。 como uma família de Deus. 神様の家族として、 Lembramos que pertencemos a Jesus. 私たち主のものであること、 Ele é a cabeça pensante desse corpo. 彼がこの体の頭です。 É Ele que nos direciona. 彼が私たちを導いています。 E eu quero terminar com um texto de 1 Coríntios 10, 17. で、最後に第一コリント人の手紙の10章の17節を読みます。 Que ele diz: Como há somente um pão, nós que somos muito, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. パンが一つであるから私たちは多くいても一つの体なのである。みんなのものが一つのパンを共にいただくからである。 É só um pão que existe, irmão. パンが一つしかないです。 Jesus, ele disse: Eu sou o pão da vida. イエス様が言っています。 E 私 nós precisamos はパン dele. である。私たち彼が必要です。 Eu preciso desse pão. 私はこのパンが必要です。 Você precisa あな desse たもこの pão. パンが必要です。 E nós, como corpo da igreja, precisamos desse pão. で、私たち教会の体としてこのパンが必要です。 É o único pão. この唯一のパン É で o す。 pão que sacia a nossa fome. 私たちの空腹を満たすパンです。 Ele é a água que mata a nossa 彼 sede. が私たちの上を喉を満たす水です。 Que nós agora, ao participar da ceia do Senhor, で、私たちこれから聖餐式に参加すると、 talvez você vai olhar agora para a ceia do Senhor com um olhar diferente. 多分あなたたちがこの聖餐式を見る目が変わっています。 Você vai olhar para a morte de Jesus. まず主の死を見ます。 Você vai olhar para frente, você vai olhar para a vinda de Jesus. 前を見て、イエス様が来られる時を見ています。 Você vai olhar para dentro de で、 você, 自分の中も見ます。 sabendo que Ele é o perdoador dos seus で、 pecados. 彼があなたの罪を許している方です。 E nós vamos olhar para os nossos irmãos, で、私たちも兄弟たちを見ます。 saber que juntos で、一緒に nós formamos um corpo, 私たち一つの que 体です。 amamos o Senhor で、イエス様を愛してい e ます。 que Ele nos ama. で、彼も私たちを愛しています。 Lembrando também で、もう一つ思い出して、 que ao olhar nesse momento para ao nosso redor, で、その隣を見ているときに、 talvez aquele irmão que participa durante o mês, hoje ele não está aqui. で、いつも参加している方、今日はいないのを気づいて、 Tem alguns irmãos que não puderam estar aqui, 今日はね、来られなかった人 mas た nós ちがいま vamos す。 interceder pela vida で deles. もその人たちのために祈りします。 Talvez você pode dizer: で、もしかしたらあなた言うかもしれない。 Poxa vida, tem tanta gente da minha família que não está participando do corpo de Cristo. 私の家族の何人がこのイエス様の体に参加していないです。 Tem pessoas que estão desviadas. もう道外れていた人もいます。 Quantos que perderam a fé?
信仰をなくした人たちも何人もい Mas ます。 nós vamos olhar para esses nossos irmãos. でもその兄弟たちを見て、 Como Paulo diz, olhe agora do lado. パウロ言ってるように隣を見て、 E nós vamos interceder por eles. でその人たちのために祈りします。 Que o Senhor abençoe a todos nós. 神様が私たちを祝福しますように。